Olá, amigos do canal maior de todos os tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E voltamos aqui para falar sobre história de Santos e Goiás. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos, em busca aí do seu objetivo máximo, vai até Goiânia para enfrentar um time que historicamente nos complica. E no primeiro turno a gente fez um especial com Santos e Goiás na história, mas com os confrontos com o mando do Santos. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você acompanhar, só depois de ver esse vídeo até o final, porque ficou bem legal. E hoje a gente vai falar sobre os jogos entre Santos e Goiás com o mando do clube goiano. A primeira partida entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no ano de 1973, no Estádio Olímpico de Goiânia. Um empate sem gols, 0-0. No ano seguinte, novamente no Estádio Olímpico de Goiânia, o Santos foi derrotado, perdeu por 3-2, com os gols do Goiás marcados por Lincoln duas vezes e Paguete, e Nenê Belarmino e Eusébio marcando pelo Peixe. No ano seguinte, 1975, a partida marcou a estreia das equipes no campeonato e também a estreia pelo Santos do armador Didi, que tinha sido campeão brasileiro com o Fluminense em 1970, e do ponta de lança Toinzinho. O jogo foi no estádio Serra Dourada e o empate em 0-0 outra vez. 1978, as equipes jogaram novamente no Serra Dourada e novamente a partida terminou sem gols. As equipes ficaram sem se encontrar pelo Campeonato Brasileiro e apenas em 1980, pelo torneio amistoso chamado Adjair Lima, o Santos venceu o Goiás por 4-0, jogando em solo goiano. Até que, em 1983, as equipes fizeram até então o maior embate do confronto. A partida foi válida pelas quartas de final daquele campeonato brasileiro. E para variar, um outro 0-0, a partida disputada no Serra Dourada. E o Santos passou adiante com um novo empate. Empatou em 2-2 jogando aqui em São Paulo, mas o Santos tinha a melhor campanha nas fases anteriores. Nessa partida, empate 2-2, 2 gols do Serginho Chulapa, um deles eleito gol do ano de 83 pelo Fantástico. Depois dessa partida de 83, um breve ato de confrontos até que em 1987 pela Copa União, Santos e Goiás voltaram a se enfrentar no Serra Dourada e adivinha, 0-0 no placar. No ano de 1990, um novo confronto e aí o Wallace marcou o único gol logo no começo da partida, gol este que deu a vitória ao Goiás contra um bom time do Santos, que se conseguiu até a classificação para a fase final daquele campeonato brasileiro. No ano seguinte, em 91, o Goiás imprimiu uma força maior, num jogo que não valia muito, para as equipes para chances de classificação. O que valia mesmo era o duelo entre Paulinho e Túlio. O Paulinho do Santos, o Túlio do Goiás, brigavam pelo título de artilheiro daquele campeonato. O Túlio marcou um gol, chegando ao seu 13º, até aquela altura o Paulinho já tinha 15, mas o Cacau foi o artilheiro do jogo, marcou 2 vezes, o Santos foi derrotado por 3-0 e no fim do campeonato o Paulinho acabou superando o Túlio, terminou o Brasileirão de 91 como máximo artilheiro. Seguindo adiante, 92, o Santos naquela edição sofria sua primeira derrota jogando contra o Goiás, perdeu por 1-0 com um gol de Túlio, sim, ele mesmo. Esse jogo impediu o saudoso pai de Wesley Miranda de ganhar na loteria esportiva, E um volante que o próprio Wesley, com apenas 11 anos, havia preenchido. O Wesley confiou muito no Santos e não foi uma boa ideia. Infelizmente, não conseguiram faturar esse prêmio. Depois desse jogo, de 1992, as equipes ficaram bastante tempo sem se enfrentar. Voltaram somente em 1995, mas na Vila Belmiro, empate em 1-1. E em 1996, o Santos jogou lá em Goiânia, perdeu novamente com 2 ações da lei do ex, porque um dos gols foi marcado pelo lateral índio para o Goiás e o outro gol do Goiás marcado por Marcelo Passos. Para não falar que o Santos nunca vence por lá. Em 1998, mas pela Copa do Brasil, o Santos venceu por 5-2.
com gols de Caio Ribeiro. Um gol, bem malabarístico por sinal. O Anderson, lateral, marcou mais um. O Miller marcou 2 vezes e o Anderson completou a goleada. Com esse placar, o Santos eliminou o Goiás da Copa do Brasil. E as equipes se enfrentaram novamente no ano seguinte, 1999, e o Santos venceu em Goiânia por 2-1, com gols de Gustavo Neri e de Viola. Porém, foi eliminado, sendo derrotado na Vila Belmiro por 4-3. Né? Isso em 99. No ano seguinte, 2000, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, que teve o nome de Copa João Avelange. O Goiás venceu por 3-1. Os gols foram marcados pelo Dil, pelo Evair, ele jogou no Goiás, e o Araújo. O André Luiz marcou o gol de honra do Santos. O Santos sempre se complicou jogando lá em Goiânia, e não foi diferente em 2003, quando o Goiás venceu o Santos por 3-0, com gols de Grafite, um gol contramarcado pelo nosso zagueiro Pereira e um gol do Dimba. E essa derrota impediu o Santos de ultrapassar o Cruzeiro, né, na disputa pelo título, e confirmou a conquista da equipe mineira. No ano seguinte, o Santos foi campeão, mas mesmo aquele bom time não conseguiu vencer no Serra Dourada. O Robinho abriu o marcador aos 13 minutos para o Santos. O Kleber empatou 2 minutos depois, virou aos 21. O João Paulo marcou contra e o David virou aos 35. Porém, o Leandro deu números finais aos 14 do segundo tempo. E apesar do empate, o Santos seguiu líder da competição e foi líder na última rodada, campeão, empate em 3-3. Em 2005, enfim, o Santos venceu o Goiás jogando no Serra Dourada, com uma partida bastante movimentada, 4-3 para o Peixe. Douglas abriu o marcador para o Santos, o Aldo empatou, o Souza virou para o Goiás, o Douglas marcou novamente empatando o jogo, o Basílio marcou para o Santos para virar. O Ricardinho marcou mais um no segundo tempo, 4-2, e aí o Jorge Muti do Goiás marcou o terceiro gol, que parecia ser uma reação, mas enfim, o Santos conseguiu vencer por lá. Em 2006, as equipes se enfrentaram na primeira rodada e novamente empate em 0-0. No ano seguinte, 2007, o Santos perdeu novamente jogando lá, com um gol do Goiás marcado por Wellington, depois de uma assistência do Paulo Baier. Em 2008, um ano que foi bastante tortuoso para a torcida santista, o Santos acabou sendo goleado, jogando no Serra Dourada, perdeu por 4-1 com gols de Paulo Baier, Anderson Gomes e Arley e Rafael Marques. O gol de honra do Santos foi marcado pelo Pará. 2009, a volta do Fernandão ao Goiás, saudoso Fernandão, deu Goiás 2-1 com gols de Vitor e de Felipe. O Kleber Pereira marcou o gol do Santos, mais uma derrota do Peixe jogando por lá. 2010 foi a vez do Santos dar o troco, né? O Santos venceu por 4-1 jogando lá em Goiânia, de virada inclusive. O Hernando abriu o marcador para o Goiás aos 11 minutos, mas aí o Danilo, né, zagueiro lateral, que agora joga na seleção brasileira, empatou aos 19, aos 30 minutos o Neymar marcou de pênalti, aos 33 ampliou e também marcou outro para fechar a goleada, 3 o Neymar no Danilo. Santos 4-1. As equipes só voltaram a se enfrentar em 2013 lá no Serra Dourada. Pela última rodada do campeonato, o Santos venceu um jogo que não valia nada por 3-0. Marcaram Cícero, o argentino Walter Montijo, que marcou aos 44 do primeiro tempo e aos 32 do segundo. No ano seguinte, 2014, empate em 2-2. E aí o Giovani, o Caveirinha, marcou o primeiro gol da partida, abrindo o placar para o Santos. O Alex Alves empatou. O Cícero colocou o Santos novamente à frente, mas o Eric marcou o gol do Goiás, empatando a partida em 2-2. 2015, o Santos voltou a sofrer lá no Serra Dourada, perdeu novamente por 4-1. Os gols do Goiás foram marcados por Felipe Menezes, Fred, Felipe Menezes novamente e Carlos Eduardo. O Ricardo Oliveira descontou para o Santos. Apesar dessa goleada, no final do campeonato, o Goiás acabou
rebaixado. Então as equipes voltaram a se enfrentar somente em 2019. E o Santos, que tinha vencido por 6-1 na Vila Belmiro, também venceu no Serra Dourada, venceu por 3-0, com um bonito gol do Soteldo, um gol do Marinho e também um gol do Soteldo na segunda etapa. Em 2020 o jogo foi no estádio da Serrinha, o Santos venceu por 3-2. Vinícius Lopes abriu o marcador aos 5, o Marinho empatou de pênalti, o Jefferson marcou contra, virando o jogo para o Santos. Marcos Leonardo marcou mais um, abrindo 3-1. E o Goiás descontou com Vitor Andrade, ele mesmo, lei do ex. Mas parou por aí. O Santos venceu por 3-2. O Goiás naquele campeonato acabou rebaixado. Levou junto a ele Vasco, Coritiba e Botafogo. Em 2022, novamente no estádio da Serrinha, o Goiás venceu o Santos por 1-0 com um gol do Elvis. Mas no ano passado, 2023, o Santos deu o troco. Venceu por 1-0 com um gol marcado por Julio Furt, um gol agônico marcado aos 41 do segundo tempo. E ali parecia que tudo daria certo pra gente depois desse gol muito importante do Furt. Porém, no fim das contas não deu muito certo. A gente foi rebaixado, o Goiás também. E cá estamos nós nos enfrentando por uma rodada da Série B pela primeira vez na história do confronto, certo? Eu fico por aqui, uma boa sorte ao time do Santos, aos torcedores do Santos que acompanharão a partida lá em Goiânia ou acompanharão em qualquer outro lugar do globo terrestre, que o Santos vença novamente e o nosso calvário está enfim terminando, certo? Grande abraço a vocês, eu volto na próxima rodada, tchau, tchau.